Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 9. Então, como eu estava dizendo, é lógico, olha, para você entender essas histórias, você tem que assistir os vídeos anteriores, senão você não vai conseguir seguir a linha de raciocínio. Como tem, dando sequência, como tem espíritos que eles chegam no estágio assim, bastante evoluído, que eles perdem a forma. Eles não têm forma mais. Sabe? Uns têm a forma de uma centelha. Assim, vamos pensar. Sabe quando você acende uma vela que fica aquela chamazinha assim, bruxulenta para lá, para cá? Uns têm aquela forma de uma chama, de uma vela. Tem mundos que os seres lá, eles são mais evoluídos um pouquinho, que eles perdem essa forma de centelha bruxulenta, essa você entendeu. Ele perde a forma e ele se transforma num todo. Ele desaparece. Ele se torna invisível a tudo. É como se fosse o vento. Vamos supor que você chega, vamos pensar assim, que você chega lá nesse planeta onde esses seres vivem. De repente você sente um sopro no teu rosto. É aquele espírito, é um espírito. De repente você sente outro sopro no teu corpo, é um outro espírito. Ele toma a forma do espaço, do invisível. Até mesmo para os videntes, ele toma a forma do invisível. Ele desaparece. Mas ele está no presente. Ele está ali no presente. Tanto é que esses seres, eles não necessitam reencarnar mais em planetas de provação, regeneração, de mundo de provas e expiações. Eles não têm necessidade de reencarnar mais. Mas eles reencarnam quando seres do nível de Jesus solicita que eles reencarnem para poder ajudar o progresso da humanidade. Quem leu já o livro Cartas de uma Morta, de Franciscano Xavier, cujo nome Maria João de Deus, espírito Maria João de Deus, que foi a mãe de Chico Xavier, que reencarnou já no ano de 1975, dito pelo Chico. Ele quem disse que a mãe dele, em 1975, havia reencarnado no seio da família. Lá nesse livro ela narra que ela esteve em alguns planetas aqui no Sistema Solar e ela pôde presenciar os seres como lá são. Como é a aparência do princípio inteligente lá. Por exemplo, em Saturno,
ela esteve em Saturno. Ela pôde ver os oceanos lá. Se não me falha a memória, parece que os oceanos lá são suspensos e são cor de rosa. Por que cor de rosa? Não é que a água é rosa, é as moléculas, as partículas que existem em volta do planeta é que leva a luz solar a refletir naquelas partículas, dando a impressão que a água é cor de rosa. Ela mostra lá a fotossíntese das plantas. Leiam, gente. Estude. Porque senão vocês vão me mandar para o sanatório como, né? Como o que fizeram com Galileu Galilei. Ele não foi para o sanatório, mas ele foi preso, condenado, injustamente, porque daí uma década, 2 décadas depois, descobriram tudo que ele havia dito, depois que ele morreu. E viram que ele estava certo. E descobriram muito mais coisas além do que ele havia dito. Então ela pôde ver a forma do princípio inteligente lá como eles são. Sabe como eles são? Ela narra lá. Sabe aqui na Terra o gafanhoto? Sabe a barata que a gente pisa com o pezão nosso? Com o nosso 44? Mulher tem um pezinho assim mais delicado, né? 34, 35, 36. Sabe a barata? Sabe o gafanhoto? Sabe a formiga? Eles lá têm a forma, o princípio inteligente lá em Saturno tem a forma de gafanhoto, de formiga e de barata. Credo em cruz. Mas eles são mais evoluídos que nós? 800 anos mais evoluídos que nós. São seres inteligentíssimos, cientistas. Quase todo mundo em Saturno, quase todos os seres vive em prol da ciência cósmica universal. São seres evoluidíssimos, mas não tão evoluídos como esses que eu acabei de dizer, que de tão evoluídos eles desaparecem, eles perdem toda a forma, mas eles continuam no presente. Então lá, em Saturno, eles reencarnaram lá. Aí agora, dá para você entender que aqui na Terra, nós também temos esses seres reencarnados aqui, usando essas formas. Vamos pensar nas abelhas. Não pode ser que ali também aquela colmeia é composta por seres evoluídos cujo princípio inteligente? Gente, vamos parar e raciocinar. Não pode ser que um formigueiro, não sei quantos milhões de formigas num formigueiro, não pode ser que ali esteja o princípio inteligente reencarnado naquela forma, aqui na Terra. Porque aqui na Terra, gente, não existe só nós com essa forma no princípio inteligente, não.
Existem outros seres. Só que a nossa ignorância não nos permite aceitar isso. Vamos parar para raciocinar. Se Maria João de Deus, mãe de Chico, psicografou através do Chico esse livro, Cartas de uma Morta. Procure esse livro, estude esse livro. Se ela disse que lá o princípio inteligente em Saturno tem a forma de inseto, gafanhoto, sabe? Barata, formiga, e se encontram 800 anos à nossa frente em matéria de evolução, será que esses gafanhotos aqui da Terra, as formigas, né, o formigueiro, as abelhas, não são também princípio inteligente? E que por causa da nossa ignorância, nós não os aceitamos como princípio inteligente, porque nós entendemos que princípio inteligente só pode existir na nossa forma? Isso é ignorância. Isso é a pessoa ser topeira demais. Querer que a Terra seja apenas como se diz, olha, me falta até palavra para poder, sabe, me faltou palavra agora. Não é só a Terra, não é só nós que habitamos a Terra aqui não é só nós que habitamos aqui a Terra que somos dotados do princípio inteligente. Existem muitos outros seres na Terra, reencarnado, dotado do princípio inteligente. Só que em outra forma. E outros em outras dimensões aqui na Terra. Eu já disse que no deserto do Saara, lá existe cidades e mais cidades numa outra dimensão, usando aquele espaço, seres evoluídos que ali vivem, que reencarnam lá. Existe um mundo aqui no nosso sistema solar dito. Essa história encontra-se também numa obra da literatura espírita. O princípio inteligente lá, sabe como é a forma deles lá? Forma de borboleta. Forma de butterfly. Borboleta. Todos têm forma de borboleta. Sabe quando dá aquela revoada de borboletas para lá e para cá, para lá, para cá? E são muito mais evoluídos que nós, aqui na Terra. E nós aqui na Terra, com esse exibicionismo, com esse orgulho danado. Borboletas lá, que é dotada do princípio inteligente, forma lá de borboleta, dotada do princípio inteligente. Está na literatura espírita, gente. Que eu já sabia, mas eu procurei e encontrei. Seres lá, princípio inteligente lá, na forma de borboleta aqui da Terra, que são muito mais evoluídos que nós, que um ser daquele, segundo as informações que eu já tive, vou usar esse termo assim, uma borboleta daquela lá, porque é o princípio inteligente que habita aquela forma, é tão inteligente, mas tão inteligente,
que se juntar todos os cientistas que existem no mundo, não chega nem num quarto da inteligência que uma borboleta daquela lá possui. Agora você está entendendo por que eu estou dizendo borboleta, né? Porque o princípio inteligente lá, a forma do corpo dele é a forma de uma borboleta aqui da Terra. E eu estou dizendo que se juntar todos os cientistas da Terra, todos, aí junta tudo, cientistas, magistrados, espíritas, se juntar tudo, não chega a um quarto da inteligência de uma borboleta dessa. Você entendeu muito bem, né? Por que eu estou dizendo borboleta? Porque é a forma do princípio inteligente lá. Depois não vai me falar assim, mas como? Uma borboleta mais inteligente que a gente? Você tá entendendo que eu estou dizendo o princípio inteligente lá tem essa forma? E que são evoluídos? E que se juntar todos os cientistas da Terra, magistrados, espíritos e tudo, religiosos e tudo, um quarto. Existe um outro planeta no nosso sistema solar. Isso, gente, falando aqui do nosso sistema solar ainda. Eles têm a forma de pássaro. E são evoluídos, mais evoluídos, mais evoluídos. Está nesse livro. Está nesse livro. Então, olha a diversidade de formas. Agora, os astrônomos, eles estão, né, como eu já disse, querendo encontrar forma semelhante à nossa em outros planetas. Ainda não encontraram no nosso sistema solar, né? E eles estão indo em busca fora do sistema solar. Cada planeta tem a sua forma, devido à evolução do espírito. E que essa forma nossa não significa evolução. Essa forma nossa ainda é muito primitiva. Se você procurar estudar, você vai conseguir encontrar matérias que diz que o nosso corpo físico, o corpo, não é nem o perispírito e o espírito. O nosso corpo físico ainda se encontra em processo de evolução. O nosso corpo físico ainda não está pronto, gente. Tem uns muito obesos, tem outros muito magros, tem uns muito alto, uns muito baixo, dente em excesso na boca, estômago muito grande, pulmões muito grandes. Isso, com o passar dos milênios, isso vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. Como existem planetas e os seres lá, eles não se alimentam como nós nos alimentamos aqui na Terra. Churrasco, cerveja, cachaça, cigarro, prostituição, isso e aquilo, traição. Eles não têm mais essa necessidade. Isso já ficou para trás. Isso fez parte lá do princípio deles, quando eles estavam também na mesma situação que a nossa. Se você estudar, você vai perceber que do homo, como se diz,
do hominídeo para o Homo erectus, gente, foi um período de aproximadamente quase 700 mil anos. Quase 700 mil anos. Não é 700 dias, 700 minutos, 700 segundos. Isso não é eu que estou dizendo, é a ciência que diz. Então, por que essa ignorância nossa? Esse orgulho? Porque nós ainda nos encontramos muito mais próximo ao ponto de partida do que o ponto de chegada. Não é verdade? Mas que existe uma imensidão que nós desconhecemos, existe. Não sabemos como, não sabemos onde e nem como vive os anjos. Isso é mitologia, esse nome, porque anjo é mitologia, isso não existe. Mas não sabemos onde nem como vive esses seres de tão evoluído. Agora, se esses seres já travam a nossa mente, imagine a grandeza de Deus. Não vamos partir aqui para a resposta do Espírito. Kardec perguntou aqui, o que fica sendo o Espírito depois da sua última encarnação? Você chegou na última encarnação, lá no topo. Olha a resposta do Espírito, dos bons Espíritos. Espírito bem-aventurado, puro Espírito. Só, gente, que aqui tem uma pegadinha aqui. Espírito bem-aventurado. Olha só, Espírito bem-aventurado. O Espírito que deu essa resposta, Allan Kardec, se ele tivesse dito assim, puro Espírito, Espírito bem-aventurado, ele tinha caído em contradição. Ele tinha falhado. Sabe por quê? Porque puro é só Deus. Mas aí, o que esse Espírito fez? Vamos raciocinar? Ele disse assim, Espírito bem-aventurado. Porque bem-aventurado, todos nós um dia chegaremos. A bem-aventurança. Todos nós um dia chegaremos. Aí o Espírito disse assim, puro Espírito. O que quer dizer isso? Isso é uma pegadinha. Mas como pegadinha, Luiz? Puro é só Deus. Então ele pôs puro Espírito. Por que ele pôs puro Espírito? Porque Deus não é Espírito. Deus está além do Espírito. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Ele está além do Espírito. Então ele é puro. O Espírito que respondeu essa pergunta, ele não podia dizer assim, outra coisa que ele não podia dizer. Espírito bem-aventurado, puro. Aí ele tinha errado. Ele acertou quando ele pôs assim, puro Espírito. Porque puro Espírito existe. Por que existe? Porque Deus não é Espírito. Deus está além do Espírito. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar. Pode me chamar de doido, não tem problema não. Mas está tudo aqui dentro da minha cachola. Puro é Deus. Mas ele pegou e acrescentou puro Espírito. Puro Espírito, nós chegaremos a essa posição de puro Espírito.
Por que nós chegaremos a esse nível? Porque Deus encontra-se além do puro espírito, porque Deus não é espírito. Deus está além do espírito. Eita, meu Deus do céu, é? Então, no próximo vídeo, vamos dar sequência.